Um fazendeiro chamado Dale está de pé na beirada do seu campo de milho às 6 da manhã. O sol já queima. Não há nuvens. Não há nuvens há 47 dias. O solo embaixo das suas botas está rachado em blocos, como cerâmica velha. Os pés de milho, que deveriam estar com 2 metros de altura, estão com 1,20 m. As folhas enroladas para dentro, tentando reter umidade. As espigas, quando ele abre uma, estão quase vazias. Grãos raquíticos, separados, alguns nem formados. Dale tem 58 anos. Plantou milho nesse campo por 30 anos. Nunca viu nada assim. O que está acontecendo no campo de Dale não é um problema local. Não é má sorte. Não é um erro de gestão. É o início de uma das maiores destruições de colheita da história americana moderna. E as consequências vão aparecer não em Iowa. Vão aparecer nos preços do pão no Egito, nas rações de gado no Brasil, nas fábricas de etanol no Kansas e nas mesas de negociação de commodities em Chicago. Tudo ao mesmo tempo, em cadeia, como dominós empurrados por uma única mão invisível. Para entender o que está prestes a acontecer, você precisa entender uma decisão tomada décadas antes do nascimento de Dale. Kansas, 1947. A Segunda Guerra Mundial acabou. Os soldados voltaram. O governo americano quer transformar a agricultura do país numa máquina de produção sem precedentes. A lógica é simples: nunca mais passar fome. Nunca mais depender de condições climáticas imprevisíveis. A solução é química, mecânica e genética ao mesmo tempo. O fertilizante sintético de nitrogênio, desenvolvido a partir do processo Haber-Bosch, está disponível em escala industrial. Os tratores substituem os cavalos, os herbicidas eliminam a necessidade de rotação de culturas. E ao longo das décadas seguintes, uma transformação silenciosa acontece no coração agrícola americano. O cinturão do milho, Illinois, Iowa, Indiana, Nebraska, Minnesota, se especializa. Não diversifica, especializa. Uma cultura, uma lógica, um modelo de produção que funciona perfeitamente quando tudo funciona e que colapsa de forma espetacular quando qualquer coisa falha. Em 1950, os Estados Unidos produziam cerca de 2,1 bilhões de bushels de milho por ano. Em 2011, véspera da seca, a produção chegou a 12,3 bilhões de bushels, um aumento de quase 500% em 6 décadas. Esse milho alimentava frangos, porcos, gado. Esse milho virava xarope de frutose, que entrava em refrigerantes, pães, molhos, cereais. Esse milho era transformado em etanol, que abastecia carros. E esse milho era exportado para o mundo inteiro. O mundo havia construído uma dependência de dimensões extraordinárias sobre a produção de uma única cultura, concentrada numa única região geográfica, dependente de um único conjunto de condições climáticas. E ninguém havia construído reserva nenhuma para quando essas condições falhassem. O verão de 2012 começou cedo. Março foi o mais quente já registrado nos Estados Unidos. Abril, idem. As plantas brotaram semanas antes do normal. Os fazendeiros ficaram otimistas. Parecia um ano excepcional. Então o calor não foi embora. Maio secou. Junho foi brutal. Julho foi o mês mais quente já registrado nos Estados Unidos continentais desde que registros climáticos existem, superando até o Dust Bowl da década de 1930. O Serviço Meteorológico Nacional documentou temperaturas acima de 38 graus Celsius em regiões que normalmente ficam em torno de 28 nessa época do ano. O milho tem uma janela crítica. Entre o florescimento e a formação do grão, a planta precisa de água. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. O estresse hídrico durante esse período específico não pode ser compensado depois. O dano é permanente. E em julho de 2012, essa janela crítica coincidiu com a pior seca em 56 anos.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, declarou estado de desastre agrícola em 1.297 condados, em 29 estados. 63% de toda a área continental dos Estados Unidos estava sob condições de seca moderada a excepcional. O monitor de seca dos Estados Unidos, que classifica secas em 5 níveis, registrou que 22% do país estava no nível mais extremo, D4, seca excepcional, o mesmo nível documentado durante o Dust Bowl. Dale, em Iowa, perdeu 40% da sua colheita. Seus vizinhos perderam entre 30% e 70%. Alguns perderam tudo. Agora, observe o que acontece a seguir, porque é aqui que a seca de um único estado americano se transforma num evento financeiro global. Chicago, agosto de 2012. Na Bolsa Mercantil de Chicago, os contratos futuros de milho atingem $8,49 por bushel. Em junho do ano anterior, estavam em $6,15, um aumento de 38% em 14 meses. Para os contratos de soja, a alta foi ainda mais severa, $17,89 por bushel, um recorde histórico absoluto na época. Esses números não ficaram em Chicago. O milho americano representa aproximadamente 36% de toda a produção mundial da cultura. Quando essa produção cai abruptamente, os preços globais respondem imediatamente. Não em meses, em dias. O Banco Mundial publicou um relatório em agosto de 2012 documentando o que estava acontecendo. Os preços internacionais do milho subiram 25% em julho, sozinho. Os preços do trigo subiram 19% no mesmo período, em parte porque compradores globais migraram para substitutos e em parte porque a seca também afetou regiões produtoras de trigo na Rússia e no Cazaquistão simultaneamente. Agora, pense no que isso significa para um país que importa esses grãos. Cairo, setembro de 2012. O Egito é o maior importador de trigo do mundo. O pão, aish balad, o pão árabe achatado, não é um acompanhamento na dieta egípcia, é a dieta. Para as camadas mais pobres da população, representa entre 30% e 50% do total calórico diário. O governo egípcio subsidia o pão há décadas. O programa de subsídios alimentares é o maior do mundo em relação ao tamanho da economia. Em 2012, o governo já estava sob pressão fiscal severa depois da Primavera Árabe de 2011. As reservas cambiais haviam caído de 36 bilhões de dólares para menos de 15 bilhões de dólares em 18 meses.